grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, glórias, bendito seja o nome do Senhor. Que esse hino, que esse louvor venha ser uma constância no nosso meio. Nós somos um povo que temos pessoas ao nosso lado, que nos consideramos como família, como irmãos, e isso é importante, queridos, como amigos. A comunidade cristã, ela tem esse diferencial. Enquanto aí fora as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão desesperadas, mas nós temos o corpo de Cristo aqui. Aleluia. Jesus é o cabeça. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Divino. Oswaldo, deixa eu colocar a palavra pra cá, né? Até hino da Assembleia de Deus foi cantado aqui. E três, né? Bem, o Edivaldo, a gente fica lá, eu fico falando que você está indo muito lá no pastor Divino. É você que está indo, a gente fica lá, pregamos juntos. Mas é bênção, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, dessa congregação, que eu aprendi a amar. Me sinto honrado de poder estar aqui mais uma vez. Está me chamando de muito aqui, pastor. Amém. Graças a Deus. A honra é toda nossa, meu querido. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos em um culto de família. E eu confesso, pastor, que foi difícil eu pensar numa mensagem, num tema. Porque a gente fica querendo, né, poder de Deus, me dá graça para que eu possa falar ali com os irmãos. Mas essa semana, na realidade, semana passada, o Senhor me deu um texto, e aí eu comecei a pensar nele. E nós vamos falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Quero justificar a ausência aqui da minha esposa Andréia e da minha filha Lídia, porque semana que vem é EBF lá na nossa igreja, e a Andréia, como ela coordena, hoje é os últimos preparativos, ensaios. Então, tá aqui a minha filha Abigail, nós vimos aqui, mas elas estão lá. Glória a Deus por isso. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler os 3 primeiros versos da palavra de Deus. Nos diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Senhor Deus, esta é a tua hora, o teu momento. Fale conosco em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos? Maravilha. Podeis assentar. Gente, pensa num cara. Pensa. Naamã, ele era esse cara. Nós podemos pegar aqui vários fragmentos do capítulo 5 de 2 Reis e entender muito bem a história deste homem, que a Bíblia chama de valoroso. Ele era general do exército da Síria, quando o rei Ben-Hadad governava, na época do rei Jorão, rei de Israel. Esse era Naamã. O seu nome em hebraico significa agradável, deleitoso. Mas eu quero tão somente pegar um fragmento aqui desse texto, uma parte bem específica. Eu vou tirar aqui um quadradinho pequeno da vida deste homem, para que a gente possa construir aqui a mensagem dessa noite, o texto. Eu não vou me aprofundar em exegese, eu não vou aqui me aprofundar no estudo sistemático, não. Eu vou pegar aqui só um fragmento. Quem era Naamã? E na gíria aí do atual, Naamã, ele era um cara. Pensa num sujeito popular. Pensa num sujeito reconhecido, com status,
um sujeito com fama, com habilidades. Naamã, ele era essa pessoa dessa época. A Bíblia fala que Naamã, ele era admirado, ele tinha o reconhecimento de muitos, inclusive dos seus senhores, das autoridades e também de todo o povo. As pessoas o amavam, as pessoas o aplaudiam. Naamã, ele era ovacionado, irmãos. Ele era o sujeito daquela época. Quando Naamã ele escrevia um livro, as pessoas iam para a livraria onde ele estava para pegar um autógrafo do seu livro. Ele era esse cara. Eu penso que Naamã, ele mal conseguia andar nas ruas. As pessoas se acotovelavam querendo ver Naamã. Imagine Neymar Júnior andando aqui em Betim, na Avenida Governador Valadares com Amazonas. Como é? Naamã, ele era esse cara. As pessoas faziam de tudo para ouvir os feitos de Naamã contados por ele próprio. As pessoas gostavam de ouvir, porque quem não quer ouvir um testemunho? Quem não quer ouvir uma palavra, um código de uma pessoa que não somente é boa de falar, mas também boa em práticas? Ele era essa pessoa, irmãos. Os assuntos ali na escola, os assuntos ali nas universidades, eram dos feitos de Naamã. Quando ele retornava das suas lutas, quando ele retornava das suas batalhas, sempre continham vitórias. A Bíblia fala que o povo de Damasco ali recebera livramento de quem? Da parte de Deus, do próprio Deus de Israel. Naamã dera livramento ali ao seu povo. E aí o texto bíblico começa a falar desse camarada. O texto bíblico começa a falar da projeção que Naamã estava galgando. O texto bíblico aqui vai enaltecendo. O texto bíblico vai dizendo que ele era valoroso, que ele era valente. E nós começamos a ouvir essa narrativa e é natural, nós percebemos que ele ia crescendo, crescendo. Estátuas eram erguidas em seu nome. Poder, fama, herói, valoroso. Mas aí, vírgula. Tem uma vírgula aqui, irmãos. Porém, leproso. Essa vírgula. Tinha uma vírgula. Essa vírgula aqui, ela é complicada demais. Pausa temporária na narrativa. Na realidade, parece uma pausa na vida da pessoa. E não tão somente uma vírgula. Porque o texto fala, valoroso, corajoso, valente, o cara, vírgula. Crescendo, 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 vírgula. Vitória, livramento, cura, restauração, vírgula. Ministério, projeção, família crescendo, os netos vindo, os filhos casando, prosperidade, vírgula. Como é complicada essa vírgula na vida do homem, irmãos. Como é complicado gerir essa vírgula. Era difícil, irmãos. Um estacionamento temporário, financeiro, físico, relacional, conjugal. Essa vírgula é uma coisa que nos obriga a sentar, a aguardar o tempo, para que nós possamos entender e atingir um outro nível. O texto é claro, vírgula. Ele ia crescendo, ele estava caminhando na sua jornada, tudo lindo, tudo maravilhoso, saúde perfeita, vírgula. Quem vai entender, irmãos, essa vírgula quando ela chega em nossa vida? É muito complicado, queridos. Porque na realidade, quem está lendo é uma vírgula, mas quem está vivenciando é um ponto final. É parecido com a história de Jó. É muito fácil nós lermos a história de Jó e acusarmos os seus 3 amigos. Nós estamos fora da narrativa. Nós estamos na posição de Deus, vendo tudo ali que está acontecendo. Quem está vivenciando, quem está presenciando, quem está vendo, não sabe, irmãos. E eu sei que aquilo que você está passando, quando você me relata essa dificuldade, quando você me testemunha, quando você traz, o que eu vou perceber? Eu até falo assim, não, meu irmão, fica firme, isso vai passar. Eu falo assim, isso é temporário, é só uma noite sombria,
Usamos o texto bíblico, o choro pode o quê? Durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que noite demorada é essa que não chega o dia? Eu sei porque está fora. Eu consigo falar isso porque eu estou vendo de longe. Estava normal, estava tudo bem, surfando na crista da onda, mas de repente aparece essa vírgula. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que não haverá falência, não haverá derrota na sua vida em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Aleluia. Não, irmãos. Você pode até pensar que é um ponto final na sua vida, mas é uma vírgula. É uma vírgula. Entenda isso aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Porque o diabo ele pode até te acusar. O diabo ele pode até falar para você, minha irmã, que tudo acabou, terminou, não tem mais jeito. Mas é só uma vírgula, é uma vírgula. E a história ela vai continuar. Eu entendo que ela parou por algum tempo, por algum mês, ou até mesmo ano. Você está chorando, você não compreendeu. Mas a mesma mão que te trouxe aqui será a mesma mão que vai te tirar dessa situação e te levar para o outro lugar em nome de Jesus. Para lugares mais altos. E o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus Cristo. Esse é o lugar mais alto que um homem, que uma mulher pode estar. Aos pés de Jesus. É só uma vírgula. Isso vai acabar, irmãos. Pode durar dias, pode durar semanas, meses. Mas o que você está vivendo é uma projeção de um crescimento. Projeção de um crescimento. Eu sei que travou. Muitas das vezes você bate ali na porta e ninguém abre. Muitas das vezes você espera uma ligação e ninguém te liga. Muitas das vezes você espera um abraço e esse abraço não acontece, não chega. Muitas das vezes você está esperando uma cura e ela não chega, que foi profetizada por um homem, por uma mulher de Deus. Nada acontece. Para mim dizer que é uma vírgula, para você é fácil. Mas eu entendo que você pode estar imaginando que é um ponto final. Na tua cabeça, quem sabe, você fala assim: o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? E eu preciso dizer algo para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer que, para você que acha que ainda, que não tem mais saída, melhor dizendo, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está passando isso? Foi Deus que colocou essa vírgula na sua vida. Sabe por quê? Porque você estava com o ego inflado. Meu Deus. A verdade é essa, irmãos. Meu Deus. Você se achava que estava acima do salto. Sabe quando você anda ali com o narizinho empinado? Senhor. Então assim, Deus coloca uma vírgula na sua vida. Mas por que, pastor João? Por que Deus faria isso? Para você orar um pouco mais, minha irmã. Aleluia. Para você orar um pouco mais, meu irmão. É isso que Deus quer. Para que você possa entender alguns valores e princípios que não podem sair da sua história. E tem saído, irmãos. A vírgula, ela está te ajudando. Eu costumo sempre dizer isso. Nós, seres humanos, se eu for fazer uma analogia aqui, nós jogamos dama. Dama, você come a peça só para frente e para trás. Deus, Ele joga xadrez. Ele movimenta as peças de um lado para o outro. E no momento oportuno é checkmate. Termina. Pai. É isso, irmãos. A vida ela te ajuda. Para quê? Para que você desça do seu salto alto. Para que você se humilhe mais. Para que você possa virar mais gente. Meu Deus. Quem sabe para que você possa dar uma ligadinha para sua mãe. Meu Deus. A verdade é essa. Pegar o telefone e... Benção, mano. Como é que a senhora está? Filho? Você voltou? É você, filho? É, mano. Eu voltei. O que aconteceu, meu filho? Sua mãe talvez pergunta. Mãe, é uma vírgula na minha vida. Eu até achei, mãe, que era um ponto final. Mas o pastor lá disse para mim que é tão somente uma vírgula. Aleluia.
E eu estou meditando muito aqui, mãe, que eu deixei princípios que eu aprendi com a senhora lá no passado. Eu abandonei pessoas que eu não deveria abandonar. E estou andando com pessoas que eu jamais deveria andar, mãe. Meu Deus. Eu deixei meus princípios. Ah, mãe, essa vírgula tem feito eu refletir muito, mãe, em coisas extraordinárias, em coisas fantásticas. Mãe, eu parei de fazer aquela oração sem graça de 3 minutos quando eu ia dormir às 11 horas da noite. Mas antes de deitar eu ficava ali horas e horas no feed do Instagram. Não percebi o tempo passar, mas ao orar era 1, 2, 3 minutos no máximo. Quer saber, mano? Sabe aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de conquistar as coisas, comprar um carro, fazer faculdade, casa, casamento? Eu sei que isso é bom, mano, e Deus vai me dar. Mas eu estou pensando, por causa dessa vírgula, mãe, em investir mais na obra missionária. Eu estou pensando em me dedicar mais na obra do Senhor, mãe, porque eu estou percebendo que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E eu não posso parar, mãe. Meu Deus. É apenas uma vírgula que tem feito eu refletir a minha vida. Mãe, essa vírgula tem feito eu agradecer mais a Deus, porque eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma igreja onde eu posso congregar, eu tenho uma casa onde eu posso me abrigar, eu tenho um cônjuge, quem sabe, eu tenho filhos, eu tenho um emprego, eu tenho um carro, eu tenho essas coisas, mano, e eu não tenho sido grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. E essa vírgula tem feito eu refletir. Quem sabe essa vírgula, ela vai fazer eu ser mais grato a Deus. E quem estava escrevendo a história aqui, irmãos, entende que eu precisava parar um pouquinho. E nós sabemos que o escritor é Deus. Ele entende isso. Talvez eu ia numa velocidade muito louca. Talvez eu estava indo direto ao paredão, e se Deus não colocasse, se Jesus não colocasse uma vírgula na minha vida, eu ia quebrar a cara, eu ia me arrebentar, eu ia me autodestruir. É por isso que entrou essa vírgula. Como Deus, Ele prefere que eu sofra um pouco agora, para não sofrer eternamente depois, Ele coloca uma vírgula na nossa vida. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um fardo, quem sabe uma provação, uma luta, para que eu possa mais me aproximar de Deus. É isso. Mas se você reconhecer a Cristo Jesus, se você reconhecer e glorificar na provação, se você parar de reclamar, de ser aquele reclamão, aquela reclamão, de só questionar, de só ficar questionando Deus, a pulga batendo contra o paredão, se você parar com isso, a sua história vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Essa vírgula vai te fazer crescer cada vez mais. Entenda que nessa noite, que é apenas uma vírgula na sua vida. Vírgula, porém leproso. Naamã era rico, Naamã tinha autoridade, Naamã tinha tudo, mas a sua carne era apodrecida. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite é: como é que uma pessoa tão popular consegue esconder a sua lepra? Como Naamã conseguia fazer isso? Meu Deus. E para que você possa entender essa história, como é que Naamã conseguiria fazer isso? Ser um leproso, mas ser ovacionado por todos. Você precisa voltar aos tempos de hoje. Como assim, pastor? Como as pessoas conseguem esconder as suas imperfeições? Como as pessoas conseguem hoje em dia esconder os seus traumas, os seus pecados, as suas perversões? A gente precisa entender isso.
O ser humano, ele continua sendo o mesmo, irmãos. Lepra é lepra, não muda. Naamã escondia a sua lepra debaixo de uma couraça. Naamã escondia as suas falhas, as suas feridas, debaixo de um couro, de um colete, de uma perneira, de uma armadura. Ele vestiu uma armadura, irmãos. Por isso as pessoas o amavam tanto, porque as pessoas não viam as suas imperfeições. Naamã aqui ele usava máscaras. E como as pessoas não conseguem enxergar as nossas imperfeições, é porque nós estamos usando máscaras, irmãos. Nós usamos máscaras. Esse mecanismo de defesa de ocultar as minhas emoções, já percebeu isso? Eu estou sangrando, eu estou ferido, eu estou deprimido, eu estou ansioso, mas eu me comporto sorrindo, eu me comporto alegre, parece que está tudo bem. Meu Deus. Eu coloco a máscara na segunda-feira, eu coloco a máscara na terça no meu emprego, eu coloco a máscara para vir aqui no domingo pregar no culto de família. Nós vamos vivendo assim, irmãos. Máscara de espiritualidade, máscara de bom marido, de fiel, temente, de boa esposa, de bons filhos. Tudo é máscara. E aí vai vivendo. As coisas vão fluindo. E as pessoas não conseguem enxergar o que passa verdadeiramente dentro de mim. Elas não conseguem. E eu vou usando as redes sociais. E eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Por isso que nas redes sociais não existe prato com arroz e feijão, pastor. Por isso que nas redes sociais não existe parede sem reboco no tijolo. Não existe Samsung J2. Tem. Não existe ninguém triste. As pessoas estão sorrindo. Naamã, você, eu, nós somos propensos a esconder de fato o que nós somos realmente, irmãos. Fingir o que nós somos assim, isso é um ser humano. Finge ter o que não tem. Nós saímos da realidade. Nós estamos vivendo na fantasia. Nós tiramos uma selfie bacana ali, colocamos na rede social e queremos mexer ali na nossa aparência e colocamos, sei lá, filtro 30, filtro 40, não sei, e acho que vai melhorar, mas isso não melhora a minha autoestima. Meu Deus. Não melhora, eu me engano. Eu alimento essa fantasia, eu preciso acreditar que eu sou o cara, porque eu penso que se as pessoas souberem quem eu sou verdadeiramente, elas vão se afastar de mim, e aí eu preciso fingir o tempo todo. Eu vivo em função do outro. Isso é escravidão. Meu Jesus. Viver em função do outro. Pai. Eu tenho que viver em função de Cristo e de mim, não do outro, irmãos. E aí quando você é adolescente, você sente aquela necessidade de ser inserido no grupo. Você tem que andar no grupo. Você tem que andar no meio social. E para você agradar o grupo, você muitas das vezes fuma escondido dos seus pais, você bebe, você transa. Para quê? Para agradar um grupo, para não ser excluído do grupo. E isso permeia em toda a nossa vida, começa lá na adolescência e vai andando, juventude, fase adulta. Nós tentamos o tempo todo ter esse sentimento de pertencimento de grupo. E muitas das vezes até mesmo dentro da igreja. Cantamos, somos uma família da boca para fora. Nós esquecemos disso, irmão. Portanto, é mais fácil ceder. E como eu faço isso, irmãos? Eu finjo que não sou. E aí eu vou vivendo assim. E você imagina uma pessoa vivendo dessa forma? Dentro de um lar, dentro de uma casa. Como deve ser difícil isso? Dentro da igreja,
lá no serviço, na sociedade, fingir o que não é. Como deve ser isso doloroso? Aí eu começo a viver a minha vida em função do outro, eu começo a anular tudo aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim. Meu Deus. Eu tento buscar aplauso, o detrimento do outro, irmãos. E não podemos dizer que estamos mal, de forma alguma. Nós não podemos dizer que nós estamos tristes. E aí, por causa dos outros, eu coloco máscaras, eu coloco uma armadura, eu coloco uma couraça para me proteger. E qual o problema de dizer que eu estou triste, pastor? O problema é que eu tenho que estar bem o dia inteiro, por causa da aparência, por causa dessa maldita rede social. E qual o problema disso, pastor? Qual o problema de eu não estar ruim hoje? Irmãos, preste atenção naquilo que eu vou falar aqui. Deus, Ele não muda fantasias. Deus, Ele muda realidades. Eu vou repetir. Deus não muda fantasias. Ele muda realidade. Ele só vai mudar a sua realidade se você viver a realidade. Para que Ele mude a sua realidade, o trauma, a dor, a doença, a enfermidade, a angústia, você precisa sair da fantasia. Porque Ele quer mudar a sua realidade, não a sua fantasia. Você precisa chegar para Ele e conversar com Ele e falar assim: olha, eu não suporto mais viver isso que eu não sou. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Você precisa procurar pessoas ali, ó. Aleluia. De preferência pessoas íntegras, pessoas com uma experiência maior na área espiritual, na área de caráter. Um líder. E confessar para Ele, irmãos. E aí eu vou vivendo, mostrando para todo mundo que eu estou bem. Não, eu tenho que sair dessa fantasia. Eu tenho que ir para a realidade. E aqui eu abro um parêntese para a liderança. Muitas das vezes para pastores, para presbíteros, obreiros, para líderes. Essa necessidade que nós temos de ser super-homem, de ter que abraçar todo mundo. E às vezes eu não como, às vezes eu não cuido da minha saúde. É aquela correria toda. Às vezes a esposa, os filhos querem se divertir. Eu preciso, eu tenho. Quer ver uma coisa? Bate uma foto sua na igreja, sei lá, ou num monte, fazendo assim, orando. As pessoas vão comentar: nossa, esse é meu pastor, esse é o homem de oração, esse é o homem de Deus. Agora bate uma foto sua lá na praia, sem camisa, de bermuda, com água de coco. Isso é pastor? É isso que eles vão falar, irmãos. Eu tenho um irmão que ele, bastante tempo ele foi missionário na Itália, hoje ele está na Inglaterra. E aí um dia, e meu irmão gosta de mostrar as coisas. E ele postou que ele estava jantando lá na Itália, num restaurante, com a esposa dele. E aí, uma conhecida nossa, amiga, missionária, é isso? Para mim, missionário comia rato. Desse jeito, irmão, na minha frente. Num restaurante, comendo um prato chique, né? Porque ela na Itália e tudo. Para mim, ele estava comendo, era rato. Achando ruim, irmãos. Olha só como é que as pessoas... E nós acabamos entrando nisso. Os comentários choram. Mas quando Naamã ele entra na sua casa, é interessante. Vamos voltar aqui para Naamã. Quando Naamã ele entra na sua casa e ele começa a tirar ali a sua armadura. E aquela armadura nós sabemos que escondia as suas feridas. Uma menina, a menina diz assim: ah, se o meu Senhor soubesse do profeta que está em Samaria. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Porque na Bíblia ela não tem nome, ela não tem fama, ela não tem família, ela não tem dinheiro, mas ela diz: ah, se o meu Senhor. Quem é essa menina registrada aqui nas Escrituras? Porque Naamã diretamente foi o autor da dor dela. Não sei, talvez a família dela foi morta. Naamã, quem foi o autor, coautor do sofrimento dela?
E ela agora está na casa dele, irmãos. Imagine só, na casa do seu algoz. Eu esperava encontrar essa menina aqui com um potinho de chumbinho, pastor Gil. E jogando assim umas pedrinhas lá dentro, assim. Toma aqui, meu senhor, bebe aqui esse suco de laranja. Eu esperava ver essa menina assim. Eu esperava ver essa menina, quem sabe, num consultório de psicologia, em depressão profunda, trauma, tomando remédio tarja preta, irmãos. Porque essa menina aqui, ela passou por várias lutas, por várias provações, talvez, quem sabe, abuso. E você sabe quão mal é um abuso, irmãos. Você sabe a desconstrução da personalidade que isso pode ocasionar. A Bíblia não afirma isso, que essa menina tinha sofrido um abuso. Nós não podemos alegar isso é especulação, ou que ela tinha se transformado em uma concubina. Mas, do ponto de vista histórico, havia assim um grande risco dessa menina ter sido abusada, dessa menina ter se tornado uma concubina, porque mulheres jovens naquela época, principalmente atraentes, bonitas, elas eram abusadas quando elas eram conquistadas. Nós temos relato aí, irmãos, ano passado aí, ó, na guerra da Ucrânia, soldados ali entrando ali, abusando de mulheres. 2025, 2026 isso acontece. Se imagina naquela época, irmãos. Porque a história fala isso, que quando os povos conquistavam os homens, eles abusavam das mulheres, abusavam de crianças. E aquela menina, ela poderia ter passado isso aqui. Então, me permitam construir uma história dessa menina, não sei, que você vai entender no final por que eu estou falando isso. Porque aquela menina, ela poderia ter talvez 13, 14 anos, e ela congregava na congregação de Israel. Aquela menina, ela cantava no grupo de jovens daquela época. Aquela menina, ela era aluna assídua da escola bíblica dominical. Ela ia nos cultos de oração, nos círculos de oração. Aquela menina, ela era uma menina pura, uma menina virgem, e estava cheio assim de gavião, de gatinhos ali em torno dela. Mas aquela menina, ela não queria nem gavião e nem gatinho, ela queria o leão da tribo de Judá. Ela guardava isso. Essa menina, ela poderia ser assim. E quem sabe um belo dia aquela menina fala assim: mãe, eu posso ir ali na floresta, sei lá, pegar amoras? Não sei. Talvez a mãe dela fale assim: vai, minha filha, mas não demora. E aí aquela menina, ela poderia estar ali naquela floresta catando frutas ali, e ela ouviu o trotar de cavalos, e quando ela assusta, ela vê cavalos vindo em sua direção. E ela sai correndo, mas quando ela percebe, ela leva um tapa na cabeça, uma paulada, não sei o que, e ela cai. E ali homens ali, guerreiros assírios, começam a falar assim: os deuses estão aos nossos favor, olha o presente que ele nos deu aqui. E talvez sim, aquela menina poderia ter sido abusada por aqueles soldados. Ou talvez aqueles homens falaram assim: não, ela é jovem, ela é bonita, ela é atraente, vamos levar para o nosso senhor Naamã, o general de guerra. E ela foi entregue para Naamã. E talvez Naamã falou assim: deixa para minha esposa, vai ser escrava da minha esposa. Não sei, eu estou conjecturando aqui, irmãos. Mas que essa menina passou um trauma, ela passou. Que essa menina sofreu um abuso, ela sofreu. E aí o seu algoz entra, e o narrador bíblico fala isso: ah, se meu Senhor soubesse do profeta. Irmãos, essa menina era para estar pregando aqui nessa noite, pastor Divino. Ela era que tinha que estar pregando aqui. E ela ia pregar o microfone e ia falar assim: gente, vale a pena permanecer na presença de Jesus. Aleluia. Vale a pena, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de provações. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena. Não desista, caminhe mais um pouco. As coisas vão melhorar. Não olhe as dificuldades. Deus vai curar, Deus vai agir, Deus vai transformar,
tirar dessa situação. Eu sei que talvez você vai estar sofrendo ali, chega à noite, você apaga a luz do seu quarto e você molha o travesseiro, mas entenda, Jesus está te vendo e Ele está colhendo as suas lágrimas, e Ele quer que você não desista. Aleluia. Ele quer que você não abandone. Ele está com você. Aleluia. Ele calçou os seus sapatos, jovens. Jesus. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Ele está vendo as tentações que você passa, mas ele venceu. Ei, mãe, Jesus entende, porque ele teve uma mãe ali, ele observava ela e ele vê a luta daquela mulher. Ele sabe o que você tem passado. Jesus sabe o que você tem passado, meu irmão. As provações. Graças a Deus. Ele calçou os seus sapatos. E ele venceu para quê? Para nos mostrar também que nós podemos vencer, irmãos. Aleluia. Essa menina pregando aqui, ela ia dizer: mulheres, traz na memória Jesus. Aleluia. Esquece aquilo que passou. Jesus tem uma nova vida para você. Ele vai restaurar, Ele vai trazer vida, gozo, alegria, paz. Mas nós precisamos acreditar nisso, irmãos, cada vez mais. Aleluia. Estar aqui por estar aqui por um hábito, por um costume, não. Quando você se entrega verdadeiramente para Ele, para Jesus, Ele começa a agir na sua vida, Ele começa a te transformar. O que está faltando é isso, é se entregar totalmente a Ele. Aleluia. E Ele te chama aqui nessa noite, assim como Ele chamou Pedro ali, que estava naquela pescaria distante: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Caminha mais um pouco, esteja comigo, tenha força. É isso que Deus quer fazer. Glória a Deus. Deus quer te usar. Quem sabe essa dor que você está passando, quem sabe esse trauma, esse abuso, essa enfermidade, é para você ensinar outras mulheres, é para você ensinar outros amigos, é para você ensinar outras pessoas que você venceu e que você vai vencer. Olha para o passado, olha como é que está a sua vida. Ele está contigo, Ele ainda não te abandonou e não vai te abandonar. Eis que estou contigo, Aleluia. até a consumação dos séculos. Não fui eu que falei, foi o próprio Jesus. Aleluia. E Ele quer abençoar a sua família nessa noite. Ele quer abençoar o seu lar. Amém. Ele quer abençoar Glória a seus Deus. filhos. Aleluia. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Para isso você precisa se fortalecer. Essa menina teve uma experiência, e tem uma experiência com o Senhor Jesus. Sai do adoecimento. Para de olhar para as suas dores. Eu sei que é difícil, eu entendo isso perfeitamente. Não é fácil, mas com Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a história da sua família. Aleluia. Caminha. Ah, mas ele não quer. Caminha você. Ah, mas ela não quer. Caminha. Seja o exemplo. Não reclame, mas caminhe em nome de Jesus. Aleluia. Caminhe, porque Ele quer transformar, Ele quer mudar. Oh, aleluia. Você já está passando uma luta. Não desista em nome de Jesus. Você talvez que se aprofundou no pecado, não sei. Não desista em nome de Jesus. Não desista. Ah, mas Deus, eu já tentei inúmeras vezes. Deus te entende. Pegando esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 5. Quando Naamã, ele sai do Rio Jordão, depois de mergulhar 7 vezes. A Bíblia dele fala que ele saiu com a pele renovada, como se fosse de uma criança. Como é que chama seu netinho, pastor Boaz? Boaz. Imagina Naamã com aquela pele, aquele cheirinho. A Bíblia fala, né? Saiu toda alegre. Naamã, ele sai do Rio Jordão transformado. E ele chega para Eliseu e fala assim: agora eu sirvo ao Senhor, e eu quero levar 2 monturos de terra lá para Síria, porque agora toda vez que eu for orar, eu quero dobrar o meu joelho ao Deus de Israel. E Eliseu fala assim: tudo bem, leve. Mas aí Naamã fala assim: mas tem um porém. Quando o meu rei
bater no meu ombro e falar para eu entrar no templo e orar com ele diante do Deus, não sei se é Rimon, não lembro o que, eu terei que fazer isso, eu terei que me ajoelhar junto com ele. E aí sabe qual que é a palavra que Eliseu faz? Vai em paz. Vai em paz. Por que eu estou te contando essa história? Você jovem, se você está preso em um vício sexual, seja pornografia ou outra coisa, eu quero dizer que Deus te entende, e muitas das vezes você vai cair, mas não é para você desistir, não é para você sair. Talvez se fosse um pastor da nossa época, falava assim: não, Naamã, agora você serve ao Deus de Israel, você não tem que dobrar lá não, ao Deus da Síria não, do seu rei não, agora é o único Deus. Mas Eliseu fala assim: vai em paz. Isso quer dizer que você vai cair, você vai fracassar, você vai falhar novamente, mas levante, entenda. Você vai falar assim: Deus, eu caí de novo. Mas você vai falar como Pedro: para onde irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É assim que nós temos que nos comportar, irmãos. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos, é assim que nós temos que nos comportar. É assim que eu tenho que tratar aqueles que estão ao meu lado. Eu não tenho que ficar jogando pedra, eu não tenho que ficar acusando. Não, queridos. Eu preciso entender isso em nome de Jesus. E Deus quer restaurar vidas aqui nessa noite. Deus quer restaurar famílias aqui nessa noite. Deus quer restaurar pessoas. Deus quer fazer você um homem de Deus. Deus quer fazer você uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Mas você precisa sair da fantasia. Você precisa reconhecer que você está numa situação deplorável, mas Deus quer te dar a vitória. E essa vírgula que entrou na sua vida, ela vai passar, não é um ponto final, é apenas uma vírgula, e Deus vai te dar a conquista. Aleluia. Deus vai te abençoar, Deus quer te usar para isso. Deus quer que você seja um homem de Deus, uma pessoa que valoriza a sua família, que se entrega, que cuida. Deus quer também fazer você uma mulher de Deus, que respeite o seu marido, que seja submissa a Ele. Deus quer fazer, filhos, que você honre os seus pais. Deus quer fazer, pais, que você não provoque a ira nos seus filhos. Nós precisamos ir para a palavra, irmãos. Aleluia. Porque se nós formos para a palavra, Deus estará conosco o tempo todo. É verdade. Deus vai nos abençoar e Deus vai tirar essa confusão, essa tormenta que o diabo tem entrado em nosso meio. Talvez você está aí esperando uma mudança através dos homens. Ei, não confie em homens, não confie em cavalos, não confie na força do seu braço. Confie em Jesus, aleluia. Confie em Jesus. Ele quer te abençoar poderosamente, mas para isso você precisa se entregar para Ele. Para isso você precisa fazer uma decisão de mudança de rumo. Mudar o rumo. Mude. Não siga o mesmo caminho. Não siga a mesma trilha. É isso que Deus quer fazer. Eu sei que as coisas estão difíceis cada vez mais. O pastor Divino aqui falou aqui: tenham filhos. E muitas vezes você pode pensar: como ter filhos? São desafios. É confiar, irmãos. É confiar. Em 1970, um pai de família cuidava de 6 meninos. A esposa não trabalhava, era só ele. E ele conseguia cuidar, ele conseguia trabalhar, ele conseguia comprar uma casa. Às vezes comprava um carrinho, um Fusquinha, uma Brasília, não sei. Hoje em dia, o marido trabalha, a mulher trabalha, e a gente não consegue às vezes comprar uma casa. A nossa moeda fiduciária, cada vez que passa, ela está se desvalorizando. E aí nós vamos ficando com medo. Não vai dar certo. Eu não vou ter família, eu não vou constituir, eu não vou poder ter filho, escolhe tudo. Não, irmãos. É falta de confiança. As pessoas estão adoecendo, eu posso ter um filho que é doente. Confia em Deus. Aleluia. Confia em Deus em nome de Jesus.
Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar a sua casa. Eu creio, Senhor. Deus quer fazer uma Aleluia. transformação na sua vida. Mas a gente precisa confiar em Deus, irmãos. Nós precisamos confiar mais no Senhor Jesus. Jesus. Aleluia. Nós precisamos confiar mais nele. E nós estamos muito assim, sabe? Eu percebo isso. Nós estamos vivendo assim, uma vida louca. Nós estamos assim, trabalhando cada vez mais. E o diabo, cada dia que passa, ele tem que tirar da palha ali dos nossos tijolos. E nós estamos ficando preocupados com isso. E a função dele é essa, como o faraó fez ali com o povo do Egito. Mas entenda que a Bíblia fala que quando o povo estava clamando, o texto lá em Êxodo vai falar que Deus ouviu o clamor. E Deus desceu na terra, aleluia. O texto é bem claro. Deus fala para Moisés: Moisés, eu desci na terra e ouvi o clamor do meu povo e vou livrar o meu povo. Deus está falando aqui nessa noite que Ele está descendo na terra e está vendo o seu clamor. Basta tão somente você acreditar e você cumprir o propósito na vida dele. Ele é um Deus presente, irmãos. Ele não é um Deus imanente, não. Ele não é um Deus mitológico que está distante, que ninguém consegue chegar perto. Não, a Bíblia fala que Ele é socorro bem presente. Aonde? Na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Os deuses gregos não. Eles não podem chegar diante deles. Eles piram se você não adorar. Deus não está preocupado com isso não, irmãos. Os deuses da mitologia, os outros deuses, eles entram em crise porque as pessoas não o adoram. Deus não tem isso. A gente precisa confiar em Deus. E Deus desce na terra. E Deus livra o povo de Israel. Deus livra aquela família. Imagina Joquebede ali, queridos, com uma criança recém-nascida, chorando o tempo todo. A Bíblia fala que 3 meses existia uma determinação ali de Faraó, que todo menino macho era para ser jogado no Nilo, era para ser morto. E aquela mulher era escrava, ela não poderia ter um filho, e ela decide ter um filho. E aquela criança recém-nascida, chorando, e ela conseguiu, durante 3 meses, esconder aquele menino. Aleluia! Eu quero dizer que Deus vai cuidar sim dos seus filhos, não se preocupa não. É Deus que cuida. É Deus que cuida, irmãos. Aleluia! E aquela criança se tornou libertador de Israel. Aquela criança se tornou Moisés, aquele que libertou Israel. Vai lá em Israel, pastor Edilino deve ir, vai sempre lá. Os 3 nomes mais eminentes que existem lá é Moisés, Abraão e Davi. Esse é aquela criança que era para ter sido morta, que era para ter sido rejeitada, que era para os pais não quiser ter, porque existia ali uma ordem. Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso lar, Deus cuida da nossa casa. E Deus quer fazer isso aqui nessa noite. Mas a gente precisa acreditar cada vez mais que Deus tem poder para restaurar o nosso lar, que Deus tem poder para restaurar a nossa casa, que Deus tem poder para restaurar a nossa família. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Eu creio, Pai, eu creio. Deus quer fazer isso na sua vida. E para terminar, Aleluia. talvez você está pensando: mas como eu faço? Como eu faço isso? Eu não tenho mais forças. Eu não consigo ter forças. Isaías vai falar que aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força ou as suas forças? As suas forças. Então é no plural. Então são forças físicas e forças espirituais. Deus quer restaurar a sua força física e a sua força espiritual. Ele quer fazer isso na sua vida. Aleluia. Mas você precisa tomar uma decisão. Bendito seja o teu nome. Você tomar uma decisão. Não desanime diante das adversidades. Não desanime. A Bíblia fala que quando Golias estava ali insultando o Deus de Israel, Davi chega e questiona, irmãos. A Bíblia vai falar que durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias se levantava e afrontava o povo de Deus. 80 vezes. Eu fico imaginando aquele exército durante 40 dias, levantando pela manhã,
calçando a sua bota, vestindo a sua armadura, pegando a lança, pegando o arco, pegando o escudo, afiando a lâmina, parando nas fileiras e ouvindo Golias proferir. Durante 40 dias. Aquele povo não fazia nada. E muitas das vezes nós estamos assim, queridos. Muitas das vezes nós estamos desse jeito. Ouvindo aí homens, mulheres, o diabo usando essas pessoas, proferirem coisas contra a igreja, contra a nação, e nós não estamos fazendo nada. Golias falava assim: não tem homem aí? Não tem ninguém aí que possa vir me desafiar? Até quando nós vamos ficar assim nessa situação, queridos? Até quando, irmão, nós vamos nos levantar e enfrentar aí as dificuldades que têm surgido em nosso meio, na nossa igreja, no nosso tempo, com os nossos filhos? Será que não tem ninguém para se levantar? Será que não tem ninguém para mostrar que ainda existe sim homens e mulheres de Deus? Jesus. Não tem ninguém. Pai. Foi preciso um menino de 17 anos. Que Deus venha nos capacitar cada vez mais, que Deus venha nos ungir cada vez mais. Eu quero que você fique de pé, eu quero fazer uma oração por você aqui nessa noite. Deus, E se possível, se a sua família está aqui, fique perto dela. Eu queria que você ficasse do lado aí. Acredito que já estão, mas se caso tenha alguém distante,